Boa noite, terceiro ano, tudo bem, gente? Então, continuando ao nosso conteúdo, né, de fisiologia e histologia humana. Na aula passada, eu dei um texto no fichamento para vocês investigarem sobre um dos cientistas, né, foi Lavoisier, que começou a tratar da parte da histologia humana e anatomia. Despertou a curiosidade, né, por muito tempo se atribuía à medicina e às doenças causadas, às patologias, se atribuía ao misticismo, né? A pessoa era endemoniada, a pessoa foi amaldiçoada, a pessoa foi acometida por uma praga. Então era muito atribuída à questão religiosa, de crenças místicas às patologias, porque não se conhecia a parte interna, não se tinha instrumentos e era pecado se exumar um cadáver, por exemplo. Então, o filme The Physician, que eu pedi para vocês assistirem, inclusive, é um filme que trata sobre um cara que ele sai do Oriente, eu não lembro que país é, mas ele vai para o Oriente estudar medicina. E lá ele começa a desenvolver, perceber as técnicas e conhecer um pouco mais, né? Então, as pestes que se tinham na época, deixa de ser só puramente maldição ou uma praga, mas se começa a entender a parte da microbiologia, do sistema imunológico, da fisiologia do nosso organismo. Então, toda vez que a gente pensar em doenças, no processo de saúde, doença, quem quer fazer a área de saúde, aí, quem quer trabalhar na área de saúde, a gente sempre tem que pensar no processo sistêmico, ou seja, eu nunca vou tratar o processo como algo separado do indivíduo. Eu não vou tratar o coração, eu vou tratar o indivíduo como um todo. Indivíduo. Então, e esse indivíduo, ele tem essa rede intricada aqui de processos. Então, a gente tem uma célula muscular. Dentro dessa célula muscular, eu tenho formando, o conjunto delas, eu tenho formando o tecido muscular. Todo o tecido muscular, eu tenho formação do meu quadríceps, ou do deltoide, ou do meu bíceps, ou do meu coração. Né? Eu tenho a formação de um órgão, de uma região ou um órgão. Esses órgãos todos juntos, eu vou ter a presença do sistema. Saiu errado aqui. Né? Eu tenho todos os órgãos juntos, eu vou ter o sistema. Né? Se for os órgãos do aparelho urinário, rim, bexiga, ureter, né? O pênis, eu tenho a presença do sistema urinário. Se eu estou tratando do baço, do timo, dos linfonodos, né? Eu vou falar do sistema imunológico. Se eu falar do coração, das minhas veias, artérias, né? E o pulmão, sistema cardiovascular. Se eu for tratar, né, da parte do sistema endócrino, eu vou falar de todas as glândulas endócrinas, exócrinas, glândulas mistas. Então, eu estou falando do indivíduo como um todo, né? Hoje, né, já não tem mais uma análise. Quando se analisa um processo de saúde e doença, já não tem mais aquela análise só do órgão. Eu vou pegar uma ultrassonografia e vou avaliar esse órgão do indivíduo como é que tá. Não, eu vou analisar o indivíduo como um todo. O que ele come, o histórico, como ele vive, se ele tem feito exames de rotina ou não. Eu vou analisar o indivíduo todo para eu poder descobrir o que está afetando aquele órgão. Se for o intestino, podem ser questões emocionais, podem ser questões de nutrição, podem ser questões de ordem psicológica também. Então, tem várias coisas que podem desenvolver o processo de formação de uma patologia. Para isso, a gente precisa entender a histologia humana. Então, histo vem do grego de tecido, né? Logia é estudo, né, dos tecidos humanos. Então, dentre os nossos tecidos, eu vou ter vários tecidos formando o nosso organismo. Eu quero que vocês anotem, com o auxílio do nosso livro, né? O livro está trazendo aqui no capítulo 2 do livro, eu estou tratando todos os tecidos. Eu quero que vocês produzam uma tabela, como está escrito aí na sua atividade, né, dentro do roteiro, uma tabela desenvolvendo as funções de cada tecido, né, e onde a gente consegue encontrar. Então, o tecido epitelial, pelo próprio nome diz, ele vai formar o nosso epitélio. Pode ser tanto de revestimento, onde ele vai recobrir. Gente, olha só, essa aula é uma aula mais sucinta, então não tenho como trabalhar
dado a dado. Então, vocês vão precisar recorrer ao livro, a apostilas que eu vou mandar pela internet para vocês aí, né? Mas a gente vai precisar de uma leitura prévia de vocês. Então, o tecido epitelial, ele vai revestir o nosso organismo. Quem é que reveste a pele? Tanto externamente, como a gente tem um tecido epitelial de revestimento interno. Quem vai revestir o nosso fígado, quem reveste o nosso coração. Eu tenho um tecido epitelial de revestimento e eu também tenho o tecido epitelial glandular, que vão formar as nossas glândulas. Como exemplo, o pâncreas, que é a nossa glândula mista, glândulas salivares, que são essas glândulas que vão liberar a saliva enquanto a gente fala, enquanto a gente mastiga, para auxiliar no processo de mastigação e digestão química ainda na boca. Eu tenho as glândulas lacrimais, que vão permitir que os meus olhos fiquem lubrificados e não tenha ressecamento, né? Glândula salivar, inclusive, tem gente que tem problema com salivação. E aí precisa de tomar medicação ou ter não tem um colírio artificial, que é chamada lágrima artificial, que a gente coloca para lubrificar. Tem gente que usa isso na boca também, porque tem uma deficiência na glândula salivar e a boca fica sempre seca. Pela boca ficar seca, acaba aumentando a acidez e tem a corrosão na parte da dentina, dos dentes, né? Desse esmalte do dente. Então, a gente tem também o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vai ser o tecido que vai preencher os espaços do nosso organismo, né? Dentro do nosso abdômen, por exemplo, a gente tem o tecido conjuntivo que vai preencher o espaço entre os órgãos ali. Tecido conjuntivo especial, eu vou ter aqueles mais conhecidos pela gente, né? Tecido especial sanguíneo, que vão formar as células sanguíneas. Então, quando a gente faz exame de sangue, aí o médico fala, eu preciso de um hemograma completo. O que é esse hemograma? Com uma amostra do seu sangue, no ml desse sangue, a partir dali eu consigo visualizar células sanguíneas, as hemácias do nosso organismo, plaquetas, que são fragmentos celulares que auxiliam no processo de cicatrização. Eu tenho os leucócitos, que são as células de defesa, e aí tem uma variedade de leucócitos. Então, como é que a pessoa descobre que está com Covid? Né? O teste rápido, o que é feito? Né? O leucócito é uma célula que sinaliza a presença de vírus ou bactérias ali. A partir dele, eu tenho a produção de um anticorpo, que é como se fosse um antídoto para destruir esse vírus, ou uma bactéria, ou fungo. No caso do coronavírus, a gente produz o IgM e o IgG, que são anticorpos pós-exposição e durante a exposição que você está ali com o processo de doença. Então, são células do nosso tecido epitelial, do nosso tecido conjuntivo especial sanguíneo. Tecido adiposo. Adiposo vem de gordura. Para que a gente quer gordura, professora? A gente tem células especializadas em guardar gordura. Ninguém pode zerar a gordura do corpo. Por mais dieta malucada que apareça, a gente não pode zerar a nossa gordura, porque a gente precisa desse percentual para ter energia reservada em algum momento de estresse, que a gente não tiver alimento. É essa célulazinha cheia de gordurinha guardadinha lá que ela vai ajudar a acumular, né? Ela vai ajudar a utilizar essa energia, a nos mover. Não pode deixar acumular demais, se aí já vira o pânceps, aquela pochete que já é perigoso, né? Não pode acumular muito adipócito, mas a gente precisa dos adipócitos. Um outro tecido conjuntivo especial é o cartilaginoso, que vão formar as cartilagens, orelha, nariz, os anéis aqui da epiglote, né? Os discos intervertebrais, e quando esses discos são gastos, esse tecido é gasto, ocorre a hérnia de disco, ocorrem os problemas de postura, né? O conjuntivo especial ósseo é o que vai formar todos os nossos ossos, desde os pequenininhos, que são aqueles ossos do ouvido, martelo, estribo e bigorna, né? Que são os menores ossos, chamados ossículos, desde os ossos enormes, como o do nosso fêmur, que é o maior do corpo humano, né? Então, a gente tem um tecido especializado em formar órgãos e regiões específicas. Se a gente for olhar assim, para que esse tanto de tecido? Um é especialista em formar glândulas, vai ajudar a liberar saliva, vai ajudar a liberar os óvulos no período de ovulação, vai ajudar a liberar o leite, vai ajudar a liberar a lágrima. Outro tipo de tecido já é formado por proteção,
transporte de gases, as células são especializadas nisso. Então, o adipócito são células só para armazenar gordura, o que o sistema ósseo não tem. As células ósseas vão acumular cálcio, vai acumular hidroxipatita, magnésio, para formar aquele osso duro e resistente, para no impacto a gente não desfarelar no chão, né? Graças a esses, os osteócitos e vários tipos de células vão ajudar a manter esse osso duro, resistente a impactos. O tecido muscular já é um outro grupo de células e o tecido nervoso. Então, quando a gente pensa no processo de desenvolvimento do corpo humano, né, lá quando papai e mamãe juntaram seus gametas, né, veio o espermatozoide de painho com o óvulo de manhã, se fusionaram formando uma célula ovozigoto. Essa primeira célula passa por fissões consecutivas, melhor dizendo. Essas fissões, essas fusões e divisões dessa célula vão permitir o surgimento de uma célula tronco embrionária. Quem já ouviu falar desse tema? Célula tronco embrionária é quando o corpo humano ele produz essa massa celular MacGyver. Quem já ouviu falar em MacGyver? Quem já ouviu falar em um super-herói superpoderoso que pode todas as coisas, né? Então, são esse grupo de células tronco embrionárias. São as células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Elas só estão presentes no momento de desenvolvimento fetal. Então, nesses primeiros dias de desenvolvimento do embrião, esse grupo de células podem se originar em célula do cabelo, célula do fígado, célula do pé, célula do coração. São chamadas células tronco. São células TOT, do latim vem de tudo. Totipotentes, elas podem se originar em qualquer outro tipo de tecido, né? Já as células pluripotentes são as células da nossa medula, né? Que elas podem se originar em um grupo, por exemplo, só as células do tecido conjuntivo, só as células do tecido ósseo. As células totipotentes, elas podem ser qualquer uma dessas aqui, né? Então, quando tem o projeto das células tronco embrionárias, qual é a questão ética envolvida? Eu pego um grupo de células que podem se transformar em qualquer coisa, retiro essa célula para originar, por exemplo, uma glândula que meu filho não desenvolveu, né? Um exemplo. E aí a gente vai, a partir disso, em laboratório, vai utilizar essa célula para originar um órgão ali in vitro, né? Em laboratório. A questão ética é que eu vou desprezar todas as outras e ali para a religião já existe vida. Como eu posso desprezar aquela vida, né, em detrimento da ciência? Então, aí temos a origem do projeto células tronco embrionárias, né? Quando vocês falarem de células tronco embrionárias, vocês vão se lembrar que são células que têm essa capacidade de divisão, né, e de transformação total em qualquer tipo de tecido. Então, para início de conversa, temos essa aula de hoje. Eu quero que vocês fabriquem, elaborem essa tabela, dividindo esses tecidos todos. Vou mandar esse esquema aqui para vocês. Vocês vão consultar os livros, né, vendo a função e a estrutura desse tecido, para a gente poder começar e adentrar no ramo, no próximo conteúdo, que é a questão dos órgãos e dos nossos sistemas. Vamos estudar sistemas urinário, respiratório, cardiovascular, imunitário, né, que é o nosso sistema imunológico. A gente vai estudar sistema genital, né? Então a gente vai estudar todos os sistemas que vão nos organizar enquanto indivíduos, tá ok? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Motivação e força na peruca que a gente consegue vencer, viu, gente? Um abraço a todos.